esse corpo contra o plano vertical, o peso está puxando esse corpo para baixo e o atrito não deixa descer. Portanto, o atrito está puxando esse corpo para cima. A força normal, então, obviamente, é a força trocada entre as superfícies de contato. Eu empurro o corpo de encontro aí com o plano vertical, esse plano reage empurrando esse corpo no sentido contrário. Essa força aplicada pelo plano sobre o corpo, nós chamamos então de força normal. A força normal, nesse caso, em módulo, terá a mesma intensidade ou o mesmo módulo da força F que você aplica para manter esse corpo encostado no plano vertical. Bom, então nós temos aí dois exemplos de como calcular essa força normal. Percebam que a força normal está vinculada a cada situação. Não tem um modo de se calcular a força normal. Ela vai variar conforme variam as situações. Vamos observar um outro exemplo aí, que seria o plano inclinado. Olha lá, no plano inclinado, nós temos aí, por exemplo, esse corpo, né, já numa posição em equilíbrio, a força-peso vertical para baixo, a inclinação desse plano, ângulo θ, e percebam que essa força-peso pode ser decomposta em duas direções. Uma que tangencia esse plano inclinado, portanto é a força que vai movimentar em algum momento esse corpo para baixo, e uma força que é perpendicular a essa superfície de apoio, que é a componente normal da força-peso. Lembrando então que esses dois corpos estão em contato, existe aquela força normal. Percebam que eu chamei aí nesse caso a força normal de N, e essa força normal então está se opondo, né? Tem a mesma direção, mas sentido oposto à componente normal da força-peso. Para você desmembrar essa força-peso e calcular aí as componentes tangencial e as componentes normal, você vai usar lá o seno e o cosseno, né? Para você calcular então o cateto adjacente ao ângulo θ, que é a componente normal desse peso, Pn, é só multiplicar a hipotenusa, que é o P, pelo cosseno de θ. E para você calcular o cateto oposto, que é a componente tangencial, portanto o PT, é só multiplicar a hipotenusa, que é o P, pelo seno de θ. Bom, perceberam então aí que no plano inclinado você tem que fazer uma decomposição de vetores. Bom, mas nesse mesmo plano inclinado nós temos duas situações diferentes. O corpo pode estar em repouso e pode estar em movimento. Então vamos analisar o chamado ângulo crítico. Nós temos então o ângulo crítico de atrito quando o corpo está na iminência de movimento. Portanto, nós temos aí o corpo apoiado num plano. O atrito atuante aí é o atrito de destaque. Então nós temos lá o PT, que vai puxar esse corpo para o movimento, e a força de atrito de destaque, que é quem vai segurar esse corpo na posição. Percebam que o PT e a força de atrito de destaque, nesse momento, são exatamente iguais. Substituindo então o PT por P seno θ, como nós vimos na tela ou no visual anterior, e a força de atrito pela sua expressão matemática coeficiente vezes força normal, na igualdade P seno θ igual coeficiente vezes força normal. Uma vez que você lembrou aí que a força normal, ou a componente normal aí, está igualada, né, à nossa componente normal do peso, ou seja, a força normal e o peso normal têm módulos iguais, eu vou então substituir a normal por P cosseno θ. Nós temos então que P seno θ é igual ao coeficiente estático multiplicado por P cosseno θ. Perceba que o P aparece dos dois lados, dividindo a equação toda, membro a membro, por P, nós temos então que o seno de θ é igual a coeficiente, né, vezes o cosseno de θ. Nós vamos dividir os dois lados por cosseno, nós temos então que o coeficiente é seno de θ sobre cosseno θ, e consequentemente o coeficiente aí seria a tangente do ângulo θ. Então nós vimos aí o ângulo crítico, né, de atrito quando o corpo está na iminência de movimento. E quando esse corpo começa a se movimentar com velocidade constante. Então vamos ao novo visual. Quando a velocidade então é constante, nós temos aí o corpo em movimento, né? Essa velocidade vai manter-se constante em módulo, direção e sentido, e a nossa componente tangencial será igual ao atrito cinético aí agora, força de atrito cinético, porque ele está em movimento. Percebam então que igualando PT à força de atrito cinético, nós vamos substituir o PT por P seno novamente, e a força de atrito cinética por coeficiente cinético vezes força normal. Lembrando que a força normal é igual a componente em módulo, igual a componente normal da força-peso, nós temos que P seno θ é igual ao coeficiente cinético multiplicado por P cosseno θ. Dividindo os dois lados da equação, os dois membros da equação por P, seno θ é igual a coeficiente vezes cosseno θ, daí então nós temos que o coeficiente é seno sobre cosseno, e novamente o coeficiente de atrito cinético
igual a tangente de θ. Perceberam então que o nosso coeficiente de atrito, né, ou o nosso ângulo crítico de atrito, seja ele na hora em que o corpo está na iminência de movimento, ou seja ele quando o corpo está em movimento uniforme, será sempre dado pela tangente do ângulo de inclinação do nosso plano inclinado. Bom, lembra da perguntinha inicial? Se nós podemos então agora, depois de tudo isso esclarecido, responder aquela pergunta. Olha lá. Será que a força de atrito é simplesmente uma força de resistência, que oferece resistência ao movimento, ou será que ela pode ser uma força motriz? Lembra assim, olha, se você colocar uma caixa sobre a carroceria de um caminhão, e esse caminhão começar a deslocar-se lentamente, quem é que está empurrando essa caixa junto com o movimento? É exatamente o atrito existente entre a caixa e a carroceria do caminhão. Portanto, nesse momento, o atrito é quem está empurrando essa caixa. Consequentemente, o atrito também pode atuar como uma força motriz. Por hoje, então, é só. Até uma próxima.